Salmos 47, o verso 1 diz assim: batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei. Cantai louvores, Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem. O povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Pai Santo, Tu és maravilhoso. Que possamos Te louvar como os salmistas Te louvaram. Que possamos ouvir a Tua voz como eles ouviam. Que possamos Te servir como eles também serviam. Pai Santo, fala conosco nesta noite, segundo a Tua santa misericórdia, pois Te peço e já Te agradeço, tudo no nome santo de Jesus. A igreja concorda, ela senta dizendo amém. Louvado seja o Senhor. Nosso foco aqui é no verso 4, mas vamos trabalhar os primeiros versos e introduzir o salmo para o entendimento da congregação. O tema aqui nessa noite é: aquele que nos ama escolhe a nossa caminhada. Então o Salmo 47 no verso 4, que é onde nós vamos nos deter mais, diz assim: escolheu-nos a herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Irmãos, esse salmo, que é um salmo dos filhos de Corá, ele claramente aqui, ele tem a essência, a entronização de Deus no meio do seu povo, pois Deus se assenta no trono e obtém domínio sobre todo o povo e todas as nações. É um Deus que chama, é um Deus que exalta aqueles a que Ele chamou, dando a eles vitória, como foi feito em Israel, tirando do Egito e colocando na terra prometida. Mas é um Deus que vai com eles e vai até o fim, porque este é o Deus de glória. A saber, irmãos, quando o nosso Jesus, o nosso Salvador, Ele tem a sua vitória no Calvário, Ele se torna rei, e não só rei, mas Ele se torna um rei como um guerreiro, um vitorioso, um vencedor de batalhas, semelhante ao Deus revelado na palavra no Antigo Testamento, que vencia as batalhas dos outros, que vencia a batalha de Israel, que ia na frente do povo. E Jesus faz a mesma coisa, Ele vai à frente, Ele é a primícia dos que dormem. Por quê? Porque Ele se sacrifica, dando vitória àqueles que seguiriam Ele e seguiriam até o fim. Jesus é o grande vitorioso dessas batalhas. Uma vez que Deus é rei, não somente de Israel, mas do mundo inteiro, este salmo conclama agora a todos a adorá-lo. Esse salmo ele está cantando não só para os israelitas adorá-lo, esse salmo não está pedindo só para alguns homens ou mulheres adorá-lo, mas esse salmo está clamando que toda a raça humana adore a Deus que é vencedor de batalhas. Charles Spurgeon escrevendo sobre esse tema, sobre este sobre este salmo, ele vai dizer o seguinte, ele diz o seguinte, que esse salmo se aplica à segunda vinda de Cristo. Por que ele está dizendo isso? Porque aqui nós estamos vendo o salmista dizendo que todas as nações estão adorando a Deus. E onde é que isso vai acontecer? Todas as nações, povos, línguas, tribos vão adorar a Cristo e vão adorar ao Rei somente no final das coisas, somente quando Ele vier em glória, como está revelado em Apocalipse. Quando Ele descer, todas as nações o adorarão e o temerão, porque Ele é o vencedor de batalhas. Então ele está dizendo aqui, que quando a similaridade deste salmo, ele diz: isso aqui é uma revelação misteriosa para todas as nações adorarem. Ele está dizendo o seguinte, que esse povo está alegre, porque todas essas nações estão juntas adorando a Deus, sabendo que Israel está na vanguarda. Israel foi primeiramente chamado para adorar, mas não impede de aqueles que foram
posteriormente chamados para adorar, não impede de eles servirem a Deus com toda a graça, com a graça que Deus derramou, com toda a adoração que precisa se ter para servir a este Cristo maravilhoso, porque ele está dizendo aqui que agora não só Israel está adorando, mas todos os gentios devem também seguir essa marcha de triunfo, pois também tem a participação igualitária. Vocês agora não são de segunda classe, não são cidadãos de segunda classe, porque não foram circuncidados, porque não foram chamados conforme as tribos de Israel. Vocês agora têm também essa primícia, porque vocês têm o sangue do Cordeiro derramado sobre vossas vidas, e é por isso que você também pode adorá-lo. Você não é cidadão de segunda classe, você tem participação igualitária neste reino, onde não há gregos, judeus, mas Cristo é tudo em todos, porque Cristo venceu. Aqui o salmo está inserindo um cenário de alcance mundial. O salmista aqui não está somente dizendo: olha, Israel é o povo perfeito e tem a verdadeira adoração, Israel agora só ele sabe adorar, só ele sabe cantar. Não, agora todos os povos de toda tribo, língua e nação pode adorar ao rei, onde todos os povos, eles podem adorar, porque agora o grande rei reina, pois este rei não é rei tirano, este rei que conquistou os povos, que agora faz com que todos o adorem, ele não é pela sua tirania, não é por ele ser usurpador de tronos, não é porque ele é um rei irresponsável, não. Por quê? Porque todos os seus juízos são perfeitos e o seu amor é totalmente verdadeiro. Nós adoramos esse rei porque ele é sincero para conosco. Nós adoramos esse rei porque ele vence as nossas batalhas por nós. Nós adoramos esse rei porque ele, sim, nos amou primeiro e nos chamou para vivermos uma vida de constante adoração a ele. Por isso que nós o adoramos. Irmãos, é um cenário bem diferente daquilo que este salmo está relatando, que todas as nações estão adorando, que todo mundo está reunindo a clamar e a glorificar a ele. Todo aquele povo está sendo chamado para isso, toda a raça humana está sendo chamada para isso. Mas como é diferente o cenário que enfrentamos hoje. Veja, quantos se importam com a adoração a este grande rei nos dias de hoje? Observe como as igrejas que adoram este rei estão vazias, e como as boates e as praças e as festas são lotadas. As pessoas não querem adorar esse rei, as pessoas não desejam adorar esse rei, porque as pessoas querem adorar somente os seus bel prazeres. São os prazeres da carne que estão reinando hoje. Como é diferente, cada um faz o que lhe apraz, ninguém tributa ao Senhor o sacrifício de poucas horas de adoração durante um dia. Não se está exigindo 24 horas, não se está exigindo aqui que você passe 14 horas de joelho orando, clamando a este Deus, não. Ele está pedindo poucas horas para você tributar ao Senhor na coletividade. Mesmo assim, as nações não se importam em adorar a este Deus. Essa é a grande verdade. Não há sacrifício, não há tributo, não se paga mais preço. Mas quando se está na prova e na dificuldade, o que é que se faz? Senhor, tenha misericórdia de mim, atende o meu pedido e atende o meu favor, eu estou necessitando de Ti. Quão ingrato nós somos! Mas esse salmo está mostrando diferente. Esse salmo está mostrando que quando nós entendemos o que é adoração, entendemos o que é tributar, entendemos o que Deus fez por nós, nós temos prazer de, mesmo diante das dificuldades do dia, de estar na casa dele para adorá-lo e servi-lo como ele é. Mas, irmãos, vemos a grande dificuldade do mundo de adorar, a grande dificuldade dos crentes em adorar. Mas se fosse online, se fosse na telinha de 6 polegadas na mão, eu quero lhe dizer uma coisa: chegará um dia em que o online não mais existirá, que a corrida pelo vil metal cairá por terra,
pois o grande rei convocará o seu povo para um destilar de adoração autêntica, sem distrações. Nós veremos como ele é. Um dia isso acontecerá. Não haverá mais distrações, não haverá mais desculpas, não haverá mais engodo, não haverá mais engano, porque nós agora o serviremos, porque o veremos face a face. Essa é a promessa, e nós temos que nos firmar. É nela, é nessa promessa que temos que ser firmados, irmãos. Glorifique ao Senhor. Fazendo essas observações, vamos voltar ao texto. No verso 1 aqui, o salmista está escrevendo na primeira frase desse verso: batei palmas. O que é isso? Aqui o salmista está querendo informar que aquela comunidade precisava, aquelas nações, todos aqueles povos reunidos ali, naquele lugar, precisavam bater palmas, porque precisava-se ser alegre essa adoração. A adoração tinha que ser alegre, porque bater palmas é um sinal de alegria interna. Bater palmas é um sinal de chamar a atenção. Tem muitas pessoas que querem servir a Deus e adorar a Deus sem alegria nenhuma, com cara feia, emburrado, achando que Deus tem a obrigação de lhe atender a seu pedido, de atender a você, de quando chega mais próximo da hora do culto, você fecha a cara e diz assim: eu tenho que ir, senão vão me cobrar. Deus não lhe chamou para você vir com cara feia, não. Aqui você serve ao Senhor. Não se importe com os homens, não. Se você não vier para servir a este Deus, não venha, porque aqui é um lugar para nós servirmos a este Deus que merece toda a honra, glória e louvor da nossa vida. Ele é quem é digno. Então aqui o salmista está dizendo: você precisa estar alegremente. É um sinal de alegria. Bater palmas é um sinal de alegria. Onde é que tem isso, irmão? Me prove na Bíblia, pregador. 2 Reis, capítulo 11, verso 12. O que é que está me ensinando ali? Irmãos, quando os reis eram coroados, se tiver na tela, eu não tenho aberto aqui no meu texto, para não ficar muito grande, mas deve estar aí no Data Show. 2 Reis 11, 12. Que aqui é o seguinte, o contexto, vou contextualizar para vocês entenderem. Quando os reis eram coroados na época antiga, era muito comum, era costumeiro bater palmas, gritar: longa vida ao rei. E eles faziam uma festa quando ele era ungido rei. Aí nós estamos vendo a cena no povo de Israel fazendo isso. Se você estiver lendo aí 2 Reis 11, então nós percebemos que bater palma é um sinal de alegria. É um sinal de você mostrar a Deus: olha, eu estou contente de estar contigo, eu estou contente de estar na tua presença, a tua presença me faz alegrar-me, então eu preciso bater palmas. Nós estamos vendo também no verso 1, que você precisa bater palmas, é a orientação. Ele está dizendo: bater palmas só alguns, batam palmas só os cantores. Tem um tipo de igreja que chama cantor de levita. Bata palmas levitas, apesar de sabermos que não é, cantor é cantor. Bata palma aqueles que fazem uso do canto, só é isso? Não. O texto está dizendo o quê? Batam palma todos os povos, todos precisam participar dessa adoração. Ponto. Aí ele vai dizer: celebrem a Deus com vozes de júbilo. Agora ele está dizendo: olha, você vai bater palma, vai fazer movimento com as suas mãos, vai agradecer a Deus de forma alegre, mas também não é para ficar em silêncio, a sua boca não é para ficar fechada, você precisa verbalizar, precisa ser vocal. Tem que se bater palma, mas também tem que vocalizar, porque você celebra a Deus com vozes de júbilo. Nós precisamos aprender a isso, nós precisamos aprender a adorar esse Deus como Ele quer ser adorado, e os Salmos nos ensinam isso. Tenhamos alegria na presença do Senhor, não é na presença do homem. Você não vem adorar a homem, você não vem servir a homem, mas nós viemos a adorar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
Porém, irmãos, muitas vezes nessa adoração não é somente vocal. Para J.M. Neely, um grande erudito, ele vai dizer o seguinte sobre esse versículo: a voz da melodia não deve ser propriamente proferida com a língua, muitas vezes não, mas com as mãos, ou seja, é por meio das nossas obras e não das nossas palavras que Deus deve ser louvado. Aí eu vou traduzir isso para vocês, se você não entendeu ainda esse mistério. O que é que ele está querendo dizer aqui, esse erudito, interpretando esse texto? Ele está dizendo que tem muitas vezes que nós chegamos na casa de Deus e não conseguimos adorá-lo cantando e elevando a nossa voz, ou em oração, ou em um cântico. Mas ele está dizendo que muitas vezes essa adoração não precisa ser verbalizada em alguns momentos, mas ela precisa ser apresentada a Deus no urro, num sussurro, num gemido, porque isso faz parte da adoração sincera ao Senhor. Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe que nem todas as vezes nós estamos 100%, nós estamos para cima. Ele sabe que nem todas as vezes nós estamos com o nosso corpo em perfeita unidade, sem sentir nenhuma dor. Ele sabe disso. E aqueles que passaram dos 40 sabem que é muito difícil isso acontecer. Sempre tem uma dorzinha aqui e acolá, sempre uma unha está machucada em algum canto do seu corpo. Sabemos disso, e Deus também sabe. E Ele sabe que nós precisamos aprender a adorá-lo com as nossas obras, com as nossas ações, com as nossas atitudes. É isso que Ele está dizendo aqui, Ele está interpretando aqui. Não é só a musicalidade, não é só a verbalização, não é só o falar. Nós adoramos a Deus e servimos a Ele quando fazemos em prática. Dê um exemplo, irmão, explique melhor. Você está endoidando minha cabeça. Vou explicar. Adorar a Deus não é só dizer: Jesus, eu te amo, Jesus, eu te quero, Jesus, eu te sirvo, Tu és maravilhoso em meu ser. Não é só você falar palavras bonitas para Ele, não. Adorar a Deus aqui, nesse entendimento de Neely, é você fazer boas obras, é você acudir um enfermo, é você visitar um enfermo, um paralítico, um acamado, é você esmolar, dar esmolas a alguém, ajudar aquele que precisa, é você levantar o caído, é você ter uma palavra para ajudar ele emocionalmente a se levantar. Isso sim é adorar a Deus. Não é muitas vezes, a gente entende que a adoração é somente quando estamos juntos no templo. Não, nós temos que adorar a Deus em todo o tempo, aonde Deus nos colocar, porque isso nos faz verdadeiramente cristãos do reino de meu Pai. Temos esse entendimento. As palmas, irmãos, aqui elas eram rítmicas, não era de qualquer jeito, não era um batendo de um ritmo, outro de outro, outro de outra forma, um mais forte, outro mais rápido, outro mais lento, outro fecha um grupo, fecha a palma, o outro está batendo. Não, aqui era rítmica, era uma palma, era um cântico. Entenda, esse Salmo 47 é uma música, só que sem instrumentos. É uma música com o ritmo dela sendo dado nas palmas da plateia, daqueles que adoravam. Eram as mãos santas levantadas aplaudindo ao rei. Era ritmo. O que é que isso quer dizer? Qual é o sentido disso? O sentido de palmas rítmicas é que as coisas de Deus precisam ter ordem. Não é do seu jeito, não é na sua força, não é no seu tempo, mas na coletividade, quando fazemos a adoração a Deus em ordem, Ele se faz presente e responde à oração da sua igreja. Ordem, organização. Nós precisamos aprender essas coisas, queremos fazer de todo jeito. Tem as igrejas dos revelamentos, é muita revelação, é muita ideia, é muita coisa nova entrando na igreja. Eu quero lhe dizer, não precisa de nada novo. A palavra de Deus é santa, é pura, é viva, é eficaz, e só ela é apta para esquadrinhar os nossos ser até o íntimo das juntas, medulas e da alma e do espírito. Ela é capaz de chegar lá. Então a palavra é suficiente. Eu não preciso de profetadas, eu não preciso de revelamentos. O que eu preciso é conhecer a palavra de meu Rei. Isso é suficiente para a minha salvação.
Eu não preciso inventar vários métodos, eu preciso o quê? Cantar de coração aberto e sincero ao Senhor. Olha o que ele está dizendo aqui, precisa de muito instrumento para isso? Não, o Salmo está dizendo que todas as nações se reuniram para adorá-lo em palmas, não tinha instrumento, era só o ritmo das palmas, e pasmem, o grande rei estava recebendo a adoração. O texto nos mostra isso. Então, irmãos, adoramos a Deus com as nossas obras de misericórdia, não só de palavras bonitas, não só de falar Jesus te ama. A pessoa lhe conta um problema, você diz, Deus te ama, vamos orar. Não, irmão, se você puder, chegue junto. Às vezes Deus lhe coloca nessas provações para saber se você realmente é fiel e firme a Ele. É uma forma de adoração, obras de misericórdia. Sabe por quê? Porque semelhante a essas obras de misericórdia, sabe quem fez isso? O nosso mestre fez na terra, guardado as devidas proporções. Jesus, o que mais ele fez na terra foi obras de misericórdia. Chegava para um paralítico, via aquela necessidade dele e o curava. Chegava em um cego, via a necessidade do cego e o curava. Via aquela multidão faminta, os discípulos diziam para ele: Jesus, despede esse povo, que nós não temos dinheiro para bancar esse lanche para todo mundo, não. Era o que os discípulos dele diziam. E ele disse: não, manda sentar o povo. O que é que tem aí? 5 pães e 2 peixes. Traga aqui, vamos orar e Deus vai fazer o resto. Obras de misericórdia. Jesus, ele não tinha só palavras frívolas, ele não tinha só palavras bonitas. Jesus tinha obra, tinha ação, e ele quer que nós façamos o mesmo também. Isso faz parte da nossa adoração. O verso 2 vai dizer o seguinte: pois o Altíssimo é tremendo. Esse, irmãos, é o poderoso que não se deixa escarnecer, não é um Deus de derrotas. Aqui está mostrando que esse Deus é tremendo, não é um Deus que perde batalhas, não é um Deus que você pede algo e Ele não realiza, não é um Deus que se clama para Ele e Ele não responde. Aqui é conhecido como um Deus tremendo. Em Gálatas 6, verso 7, vai dizer o seguinte, na versão ARA, revista atualizada: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Na versão RC vai dizer o seguinte: Deus não se deixa escarnecer. Por isso que o texto está dizendo aqui no Salmo 47, verso 2, que este Deus é tremendo. O nosso Deus, ele é invencível, ele não entra em batalha para perder, ele não vai deixar o mundo esnobá-lo até o fim, não. Ele não vai deixar aqueles que não querem saber dele triunfar até o fim, não. Um dia ele retornará e colocará no lugar esta terra, e os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. De Deus não se zomba. Lembre-se do episódio lá do rei da Síria, que perseguia o povo de Israel no período de Eliseu. Talvez você não lembre, mas está em 2 Reis, capítulo 6, dos versos 8 ao 17, tem aquele episódio ali. Eu vou contextualizar, para vocês entenderem que nós não temos tempo para abordar esse texto. O rei da Síria estava querendo combater o exército de Israel e o rei de Israel e vencê-lo. Aí o rei da Síria tramava uma emboscada. Outro momento ele tramava uma forma de destruir um acampamento de Israel. Aí o que estava acontecendo? Ele fazia a estratégia, e toda a estratégia que o rei da Síria queria fazer para derrubar Israel caía por terra. Aí o rei da Síria se zanga e diz: pai, que negócio é esse? Tem alguém aqui no meio do meu povo entregando os meus segredos, as minhas estratégias de guerra para o inimigo, para Israel. Tem alguém dizendo isso? Tem alguém aqui, que é o que ele vai dizer. Aí no verso 11 do capítulo 6 de 2 Reis, vai dizer o seguinte: então, tendo se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou ele, os seus servos, e lhe disse: não farei saber quem dos nossos
é pelo rei de Israel? Ele está aqui fazendo o que no verso 11? Ele está querendo saber que quem é o traidor. Aqui no meio do meu exército tem um traidor falando para o povo de Israel, falando as minhas estratégias para destruir Israel. Tem alguém aqui, tem um traidor. Era essa a ideia do rei da Síria. Ele tinha isso na mente. Aí o texto vai dizer que um servo dele vai dizer assim: não, meu senhor, não é isso não tem traidor aqui não. É que aquilo que você decide na sua câmara de dormir à noite, Deus faz saber a Eliseu, o profeta de Israel, e revela os seus mistérios e as suas estratégias ao profeta de Israel, e ele diz ao seu rei, e aí eles conseguem evitar essa emboscada que você está querendo fazer contra o povo de Deus. É um mistério. Aí você sabe o que acontece nesse episódio? O rei se enfurece assim: agora pois então mande pegar e capar esse cabo, traga esse cabo para cá, arraste Eliseu para cá. Aí manda o exército da Síria lá para Dotã. Está no texto aí, 2 Reis 6, dos versos 8 ao 17, eu estou falando que está lá. Estou resumindo para a gente chegar no entendimento. Quando isso acontece, o rei da Síria manda trazer Eliseu à sua presença. Porém, o Deus tremendo envia carros e cavalos de fogo para proteger Eliseu. O inimigo estava querendo derrotá-lo. Eliseu nem sabia desse mistério, mas Deus já estava enviando a providência e a proteção para o seu servo. Esse é que é um Deus tremendo. Esse Deus é tão tremendo que Ele é aquele que abre mar para se passar a pés enxutos e alaga desertos para o povo beber a água lá na rocha de Meribá. Então esse Deus, Ele faz o impossível acontecer para aqueles a quem Ele ama. Deus é Deus de mistérios. Contra esse Deus não há quem possa. Não é assim que canta a cantora Sheila Carvalhais naquele hino: há uma saída. Aquele hino é um hino que mostra os triunfos de Deus no meio do povo, e você canta, mas aquele hino ali está dizendo que Ele humilha o exército de Faraó, que Ele humilha Faraó e dá vitória ao povo de Deus. E é isso que acontece quando nós servimos a um Deus tremendo. Em Isaías 43, verso 13 vai dizer o seguinte, ainda antes que houvesse dia, eu era, nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, acaso alguém impedirá? Deus é Deus tremendo, irmãos. Nós não servimos a um Deus feito por mãos humanas. Nós não servimos para um Deus das ideias romanas. Nós não servimos a um Deus da filosofia grega. Nós servimos ao Deus que criou os céus e a terra e já provou isso a nós com a morte do seu Filho na cruz do Calvário e a fé brotada em nosso coração. E sabemos com fé que Ele é o Criador do universo e que este Deus tremendo é real em nossas vidas. Por isso o adoramos, por isso destilamos oração para Ele, por isso estamos aqui reunidos para servi-lo com alegria e júbilo no Senhor. Esse Deus é um Deus tremendo, irmãos. Como na exortação lá de Deuteronômio, uma exortação à obediência, Deuteronômio 10, dos versos 12 ao 22, onde Deus declara que Ele quer dos israelitas. Aqui em Deuteronômio, capítulo 10, dos versos 12 ao 22, é lindo, isso aí vale a pena você ler isso aí quase todo dia. É lindo esse texto é maravilhoso, é apaixonante. Não vamos ler porque não dá tempo. Mas esse texto aqui, ele está pedindo aqui dos israelitas nada mais do que obediência, mansidão e amor ao próximo. Aí, quando eles começarem a fazer isso, aí o verso 17 de Deuteronômio 10 vai dizer o seguinte: pois o Senhor vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas e nem aceita suborno. Aqui está dizendo que este Deus tremendo vai ser por eles, se eles forem fiéis, e fiéis até o fim. Essa exigência que Deus está dando aqui em Deuteronômio 10 para o povo de Israel, tem essa mesma exigência no Novo Testamento para os cristãos, povo de Deus. Qual é? Diga aí. Jesus resume, Ele diz: você quer fazer isso? Você quer ser abençoado por esse Deus poderoso e tremendo? Por esse Deus que é temido pelas nações? Então você precisa fazer só duas coisas.
Amarás o teu Deus acima de todas as coisas. E segundo semelhante a este amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazendo essas coisas, você cumprirá toda a lei de Deus. É isso que Ele quer de nós, que o amemos, que saibamos que Ele é um Deus temível, que Ele é um Deus que pode todas as coisas, que Ele é um Deus que abre porta onde não tem porta, que Ele é um Deus que te faz prosperar ou Ele tira a prosperidade financeira sua, porque Ele é Deus e faz como lhe apraz. Por isso que Ele diz: agindo eu, alguém impedirá? Ninguém pode impedir os feitos do nosso Deus, irmãos. Ninguém pode impedir os feitos do nosso Deus. Esse Deus que foi temível para as nações inimigas, poderá ser também aos filhos desobedientes da promessa. Muitos crentes sofrem as correções deste Deus temível pela desobediência, pela dura cerviz. Muitas vezes estamos sofrendo pelas nossas próprias ações e atos, sabendo que não era para fazer aquilo e continuamos fazendo, porque a nossa dura cerviz diz: tem que ser desse jeito, se não for eu não aceito, e vai quebrar a cara, porque nós precisamos e temos que entender, nós precisamos ter sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Não é do nosso jeito, é do jeito que Ele nos ensinou, não é da minha forma de pensar, é do jeito que Ele já me mostrou na palavra. Se você está fazendo conforme a palavra e não está acontecendo, saiba, Deus está trabalhando, Deus está preparando, e a hora certa vai chegar, porque você está fazendo conforme Ele disse que faria, conforme Ele disse que lhe abençoaria. Você está na jornada que Ele disse para você ficar, então continue nela e acredite que este Deus que colocou você nessa jornada, Ele prometeu e vai cumprir as vitórias que Ele disse que te daria. Então, nós precisamos entender esses princípios, entendendo que este Deus é tremendo, entendendo que Ele exige organização nossa na adoração. Chegamos no verso 4, não vou falar o 3, porque aí é o triunfo, é a vitória do Deus que coloca os inimigos debaixo dos nossos pés. Não vamos entrar em detalhe no verso 3, mas eu quero entrar no 4, para tentar trabalhar esse verso, que é o verso objetivo da mensagem de hoje. Ele escolheu-nos a nossa herança. É aqui que queremos trabalhar nessa noite. Ele escolheu-nos a nossa herança. Irmãos, para nós entendermos isso, eu queria contextualizar em uma ilustração, para você tentar entrar nessa ilustração comigo, para vivenciar isso. A nossa jornada na terra, ela é muito parecida com um navio navegando num grande rio longo e sinuoso. Tente entrar na história comigo aqui, você matar a charada. Imagine você sendo esse barco grande, pesado. Tem uns aí que está pesado, tem uns barquinhos aí que parecem papelinho. Mas imagine que você está pesado, e esse barco é pesado, e na rota que você está subindo o rio, tem um banco de areia no meio do rio. Se você enfrentar esse banco de areia, você vai encalhar, vai atolar, vai quebrar o barco. Entenda esse mistério. Você é o barco, está nesse rio, subindo o rio, no objetivo de chegar a um destino, e lá tem um banco de areia. Esse banco de areia, irmãos, não dá para você ver com olhares desatentos. Não é qualquer um que vê, o banco de areia está dentro da água, você não está vendo. Olhares desatentos não conseguem perceber, pois somente alguém experiente consegue ver os sinais que a água dá quando há uma obstrução que possa encalhar o navio. O rio tem seu curso. Os comandantes, os capitães de navios experientes, eles sabem que pelos desvios das ondas do rio, por exemplo, quem navega em rio, se a água está desviando por algum lugar que você vê que não está no sentido igual de todos, tem alguma obstrução, tem alguma coisa. Tem alguma coisa ali, tem um mistério ali, que se você enfrentar, você pode dar com os burros na água e pode acontecer coisas terríveis com você.
Então, pois somente alguém experiente consegue ver os sinais que a água dá quando tem alguma obstrução. Irmãos, a nossa vida é desse mesmo jeito. Dias você navega mais rápido, dias você navega mais lento, dias nós curvamos, dias retrocedemos, dias nós subimos, dias nós descemos, porém, nunca poderemos tomar as rédeas da nossa própria vida, porque nós não sabemos aonde tem bancos de areia, nós não sabemos aonde podemos naufragar. Então nós sabemos que a nossa vida é como o barco, balança para um lado e para o outro, horas você vai para a direita, horas você vai para a esquerda, horas você para, horas você sobe, horas você desce, você sabe, a sua vida é uma gangorra, mas não queira dominar a sua vida pelo seu próprio eu, pela sua própria vontade, porque uma hora você não vai ver o banco de areia e você encalhará, porque somente o capitão conseguirá nos levar ao destino final. Somente ele consegue ver essas coisas. No Salmo 17, verso 5, ele vai dizer o seguinte: olha, quem é o capitão? O capitão é aquele do verso 17, Salmos 17, verso 5. Esse capitão, dirige os meus passos e nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Quando nós colocamos o capitão do nosso barco dentro dele, quando Jesus está dentro da nossa vida e dominando a nossa vida, nós vamos enfrentar reveses, nós vamos enfrentar subidas, nós vamos enfrentar curvas, nós teremos muitas dificuldades, mas eu quero lhe dizer, Ele não deixará o nosso barco naufragar, porque Ele é o capitão que conhece as nossas necessidades e sabe aonde podemos cair. Ele nos conhece, e Ele não só nos conhece, Ele conhece também o rio aonde navegamos. Por quê? Porque Ele fez todas as coisas. O mesmo princípio é esse, irmãos. A caminhada que você está trilhando, e você está achando muito difícil, está muitas vezes até murmurando, saiba, Jesus conhece essa caminhada, e ela sabe o destino final, ela sabe aonde vai chegar, Ele sabe das dificuldades, Ele sabe de todas essas coisas, porque foi Ele que lhe colocou nessa caminhada, Ele sabe disso. Ele nos prova porque Ele nos ama, e eu quero lhe dizer, não desista, permaneça deixando Ele ser o mestre, ser seu capitão, que eu garanto a você, que essa jornada você vencerá, porque Ele já venceu, Ele sabe de tudo. Somente onde Jesus reina, haverá paz e harmonia. Somente no barco que o comandante Jesus está, tem como desviar desses bancos de areia. Banco de areia, irmãos, significa que se seu barco for no seu guia, na sua mão, você for o capitão e o guia do leme do seu próprio barco, você vai bater no banco de areia, e banco de areia significa várias coisas. Banco de areia significa atraso na jornada. Banco de areia significa ferir o barco, rachar, e pode até ele, pior, naufragar ou só sobrar, porque você decidiu dominar a sua própria vida. Mas se você deixar o capitão Jesus governar o seu barco, pilotar o seu barco, eu garanto a você, as dificuldades terão, mas os bancos de areia Ele conseguirá evitar, porque Ele é experiente na jornada, Ele já venceu. Somente onde Jesus reina poderá haver paz e harmonia. Se tomarmos o timão do Mestre e quisermos ir por nossa própria conta nessa jornada, com certeza encalharemos, com certeza cairemos, com certeza não chegaremos no destino final, porque o destino final não se consegue na sua própria força, porque a Bíblia diz o quê? Pela graça sois salvos, não de obras, para que ninguém se glorie. Entendeu o mistério? Não são as suas obras que vão lhe salvar, não é a sua força que vai fazer você chegar no final, porque isso pertence a Deus, e Ele já estabeleceu isso na sua palavra. Então não tente resolver as coisas sozinho. Coloque nos pés de Jesus as suas dificuldades, coloque nos pés de Jesus a sua jornada, coloque nos pés de Jesus os seus propósitos, porque você vai ver como vai ser mais fácil essa jornada, como você vai chegar mais rápido nela, porque o Senhor prometeu e Ele cumprirá para aqueles que estão nos pés do Senhor.
Olha o que está em Provérbios 20, 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? Aqueles que estão em Cristo entendem esse mistério, que os nossos passos são dirigidos pelo Senhor. É isso que o texto está dizendo no verso 4. A nossa herança é dele. Esse é o sentido. Nós vamos já chegar lá para você entender e arrematar. No entanto, irmãos, só há uma maneira de obtermos êxito nessa empreitada: é se compreendermos e crermos o que está lá no Salmo 119, verso 133. Firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. Como é que eu vou vencer nessa jornada? Se eu firmar os meus passos. É o que é isso? Qual é o sentido aqui? É eu colocar os passos nessa jornada, firmar nessa jornada que é a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? As promessas do Senhor. Então o que é que eu entendo com isso? Na minha jornada, na minha caminhada, se eu quero vencer, eu vou firmar ela nas promessas do meu Deus. Esse é o sentido. Esse é o sentido. Firma os meus passos na tua palavra, firma os meus passos nas tuas promessas, firma os meus passos nos teus caminhos. Firmar é você colocar e não deixar vacilar. Firmar não é você pisar com delicadeza. Firmar é você saber onde está pisando, é você estar apoiado e saber que se você pisar ali, você não vai cair. Isso é firmar os passos, é ter a certeza do caminho que você está trilhando. Esse é o sentido. Tenha certeza do caminho que você está trilhando nas promessas do nosso Deus. Somente firmados na palavra de Deus é que venceremos, pois Ele nos dá a vida, Ele nos dá segurança, e as suas promessas são eternas para nós. Se sua jornada estiver, irmãos, caótica, se o barco estiver balançando, se você se sentir sozinho, saiba que Jesus é aquele que até o vento e o mar lhe obedecem. Se está difícil, Ele pode acalmar. Se está difícil, Ele pode silenciar. Se está difícil, Ele pode vir andando sobre as águas para lhe socorrer. Mas não abandone o barco. Jesus é a nossa vitória. Coloque-se de pé com alegria e saiba que Ele escolheu a nossa herança. Ele prometeu e vai nos dar esta herança. E sabe qual é a principal herança do crente? As mansões celestiais e glórias eternas. Venha na frente, meu irmão, vamos orar e adorar este Deus. Vamos servi-lo a Ele com alegria. E vamos saber que Ele é o nosso mestre divino, e só Ele pode dar-nos vitórias e mais vitórias, porque é nos pés dele que ganharemos, é nos pés dele que venceremos, é nos pés dele que entenderemos que nós somos apenas mordomos daquilo que o Senhor nos deu. Faça a sua oração, apresente as suas dificuldades ao Senhor, apresente ao Senhor aquilo que você veio fazer aqui. Eu sei que está difícil, eu sei que os momentos balançam muito o nosso barco, as dificuldades chegam, todo janeiro as contas nos preocupam, nosso dinheiro não rende a mesma coisa, queremos culpar governos, mas saiba que nós temos um Deus que é acima de qualquer governo. Nós temos um Deus que faz brotar água de rocha, nós temos um Deus que faz brotar pepita de ouro onde não tem. Então Ele pode fazer todas as coisas, irmãos. Ele vai segurar esse leme, Ele vai segurar esse timão e vai governar esse leme para levar o seu barco em segurança até o destino final. Vamos clamar a este Deus. Grandioso Deus e Pai, aqui estamos para Te honrar e Te louvar, Senhor. Sabemos das nossas falhas, sabemos das nossas fraquezas, mas o que eu quero suplicar aqui nesta noite, Senhor, não olha para nós como nós mesmos aqui estamos, mas olha para nós como vestidos, como cobertos pelo sangue do Teu Filho amado Jesus. Não olha para nós nas nossas propriedades, mas olha para o sangue de Cristo derramado sobre nossas vidas, nos lavando e nos regenerando, Pai.
Perdoa-nos, Senhor. Somos falhos e não merecedores de nada, mas estamos aqui nessa jornada difícil, estamos aqui pagando o preço por um propósito, mas queremos, Senhor, e desejamos sentir a Tua presença. Os resultados serão efêmeros se a Tua presença for conosco, Senhor. Alegra nossa alma com o Teu Espírito, alegra nossa alma neste lugar, sentindo a Tua presença, sentindo a Tua palavra penetrar em nossas vidas, Senhor, e nos moldar e nos mudar para sermos aquilo que o Senhor quer que sejamos nesta terra. Pai Santo, fortalece a nossa congregação, dá-nos, Senhor, motivos para Te adorar e Te servir. Realiza milagres neste lugar, Senhor, faz coisas grandes aqui, salva vidas para o Teu louvor, salva vidas em Teu nome, Senhor, e faz coisas grandes aqui, Senhor. Responde a oração de cada pequenino Teu, Senhor, nesta noite. Escuta essas orações de cada um aqui, Senhor. Cada um veio com um propósito, com uma petição, com uma apresentação. Estamos clamando, Senhor, lá no futuro, pelo mês de outubro de 2025. Sabemos que o Senhor é este que governa todas as coisas e sabe todos os tempos. Nós não sabemos de nada, Senhor, mas o que eu quero te pedir é que em outubro de 2025, pelas Tuas misericórdias, ainda estejamos aos Teus pés, Senhor. Se o Senhor não voltar até lá, esse seja o objetivo da nossa caminhada e da nossa vida. Pai Santo, fortalece os nossos passos, permita-nos entender que este barco que somos não pode ser governado por nós mesmos, pelas nossas opiniões, pelas nossas falhas, pelas nossas verdades, mas que seja governado pelo Teu Espírito, Senhor. Trabalhe em nossas vidas, Pai, realiza proezas nesse lugar, responde orações para que tenhamos testemunhos aqui, faz milagres, porque cremos num Deus vivo que ainda faz milagres. Pai Santo, Tu que governa todas as coisas, sabe, os homens são limitados, mas Tu és aquele que pode transformar homens limitados em vencedores e leões Teus, vitoriosos, Pai. Teu Espírito faz a diferença em nossas vidas. Então, meu Deus, como entendo que o Teu Espírito faz diferença em nossas vidas, eu te peço, suplico, enche-nos do Teu Espírito, Senhor. Fortalece essas promessas, Senhor, e nos enche do Teu Espírito, Pai, para sentirmos a Tua presença e percebermos que o Senhor é quem governa os nossos passos. Meu Rei, ajuda-nos, socorre-nos, fortalece os nossos familiares, salva-nos para o louvor da Tua glória. Enche a Tua casa de limoeirenses, este aprisco, Senhor, está aberto para eles. Enche pelos Teus mistérios, enche para a Tua glória. Coloca vidas aqui para Te servir em verdadeira adoração a Ti. Pai Santo, retira tudo que impeça este crescimento espiritual nesta casa, porque se não tivermos crescimento espiritual, Senhor, aonde iremos parar? Ajuda-nos, Senhor, socorre-nos, Senhor, fortalece-nos, Senhor, para o louvor da Tua glória. Pai Santo, quero encerrar esta oração pedindo, visita cada coração nesta noite, do mais quebrantado, do mais quebrado, aquele mais altivo, mas visita todos os corações, porque aqui tem vidas que tiveram corações de pedra trocados por corações de carne, e hoje são adoradores Teus, Senhor. E eu te peço, toca em cada um, em cada vida, Senhor, e transforma pelo Seu bel prazer, de acordo com a Sua santa vontade, governando os nossos passos, porque Tu escolhestes a nossa herança, Senhor. O Senhor sabe o que quer nos dar, o Senhor vai nos dar o que o Senhor quiser, porque a herança foi o Senhor quem escolheu, é o Senhor quem vai nos dar, então nós temos que só abrir a mão e receber. Então nos ajuda a entender esse mistério, Pai, para Te servir como Tu és. Pai Santo,